Na medida em que esse cara é cerceado e tem que enfrentar tudo que ele enfrentou, então seguindo uma ordem cronológica pra gente dar uma certa sai do ordem. país e busca internacional. Ele vai pra Inglaterra. Ele é australiano. Australiano. Tá? Ele vai pra Inglaterra? Tem Isso. uma agenda na Inglaterra. Tá. Trabalhando. Até então, achando, bom, eu não devo nada, eu já Dando fiquei aqui o palestra. quanto eu podia. O advogado dele na Suécia se comunicando com a polícia o tempo todo, falando, olha, quando vocês quiserem, ela volta aqui, fala com vocês, papapá. Chega num ponto que esse negócio vira uma pressão tão grande que ele sente que a perseguição tá fechando. Governo dos Estados Unidos, como o César falou, governo da Grã-Bretanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha, em termos de geopolítica pra galera que não sabe, são basicamente a mesma coisa. Difícil, há um alinhamento automático, né, entre essas duas potências. Quando ele sente que a coisa está apertando, ele se refugia na embaixada do Equador. Ele entra na embaixada e fala, eu quero me refugiar aqui porque eu estou sofrendo uma perseguição política. E lá ele fica, meu camarada, por 7 anos vivendo dentro de um quarto, sozinho, com a liberdade dele cada vez mais restringida, sendo espionado, sendo filmado, o computador dele sendo espionado, as visitas dele tendo conversas gravadas, sem acesso muitas vezes a advogado, sem acesso à esposa. Os 2 filhos que ele tem hoje com a Estela nascem enquanto ele está dentro da embaixada do Equador, até que chega num ponto que o Equador muda de presidência, o novo presidente expulsa ele de lá. Sai o Correia entre o Lenin Moreno, que é um cara absolutamente alinhado com o regime estadunidense. E uma série de abusos. Aí expulsam Aí ele. ele vai preso, ele tinha cidadania equatoriana. Isso. O Lenin Moreno ilegalmente retira a cidadania dele, chutam ele de dentro da embaixada. Isso. E ele é preso, vai preso na Inglaterra, está preso até hoje em Belmarsh, que é uma das prisões mais draconianas que tem na Europa Sobre toda. qual acusação? De estupro? Não, ou de ter vazado as... Aí entra uma coisa que ninguém estava vendo, mas o Julian já sabia. Ele estava sendo investigado e acusado em sigilo nos Estados Unidos, em 14, se não me engano, processos. Em 14 processos de espionagem. E quando ele sai da embaixada e prendem ele, os caras falam, aqui, ó, tem 14 acusações contra você, você fica preso até que a gente decida se você vai ser extraditado para os Estados Unidos ou não. Mas espionagem? Espionagem. Eles têm, os americanos, os estadunidenses têm uma lei de espionagem, acho que de 1917. E invariavelmente eles alegam segurança nacional. Risco à segurança nacional. Mas se o cara não é cidadão americano... Não importa. Primeiro que não é, e segundo que ele recebeu documentos e os publicou. Sim. Exato. Então, esse é um ponto fundamental. Ele não entrou disfarçado. Não. Seria espionagem se ele tivesse operado no sentido ação, de... feito ação. Agora, sob a primeira emenda estadunidense, você tem o direito, enquanto jornalista, de publicar o que você quiser, porque eles falam freedom of speech. Sim. Você pode publicar o que quer que seja, e isso está protegido pela primeira emenda americana. Você não pode ser acusado de publicar aquilo. Não. Nada. E assim é no Brasil também. Nossa lei é muito parecida em relação à imprensa. Qual é a brecha? Com relação à imprensa, sim, isso. A brecha que os Estados Unidos acham aí é que eles dizem o seguinte: você de alguma forma colaborou com a Chelsea Manning, que foi a pessoa que teve de fato acesso aos documentos do exército americano e passa para o Julian Assange. Era um oficial do exército americano, Chelsea Manning, que é a fonte dele. E aí os Estados Unidos é um homem trans. Isso. A Chelsea. Mas sempre se soube que foi esse caminho. Ou ele foi obrigado a revelar isso. Inicialmente ela era uma fonte anônima, depois ela é descoberta, porque ela deixa um rastro. Isso. Descobrem quem ela é, e aí eles começam a falar: Julian Assange ajudou, ou impulsionou, ou estimulou a fonte a obter segredos de Estado dos Estados Unidos. Isso. Mas por que é importante isso, cara? Se o Julian toma esse cuidado de dizer, olha, eu vou dar publicidade para isso. Tem o nome Rogério Vilela, tem o nome Leandro Demore. Eu já estou alertando antecipadamente e tal. E tudo isso é feito. E o próprio, eu não vou lembrar o nome agora, é muita coisa. Mas você tem um oficial da burocracia estadunidense te dizendo, de fato, nunca ninguém morreu por conta daquilo que foi publicado pelo Wikileaks. A gente não pode provar nada nesse sentido. Mas, de um jeito ou de outro, Vilela, lendo o livro você vai entender isso, eles iam pegar... O Salvo me lembrou muito bem que quando ele deixa a Suécia, todos, a bagagem, os computadores, tudo dele é roubado no aeroporto. A mala dele some. Some, meu caro. Você tá entendendo? Claro. Isso são estados. Você vê, eu não sei se eu tô enfatizando. Não sei se eu tô enfatizando em conjunto. Isso são estados como Suécia, Estados Unidos, Equador, agindo como máfia, meu caro. Agindo como assim, esse é o Vilela, nós vamos pegar ele de um jeito ou de outro. E o próprio ordenamento jurídico estadunidense funciona assim, Vilela. Se eles quiserem te pegar, eles vão te pegar.
Vai arranjar 95% dos casos nos Estados Unidos são resolvidos através de acordo. 5% vão a júri popular. Né? Então, se eles quiserem te pegar, eles vão te pegar. É uma questão de vários casos. Tem outro livro, por exemplo, que o Sávio publicou também, que é... Como é que chama, Sávio? Aquele que conta do... Esqueci o nome, meu Deus. Do Pierucci. Não, do Pierucci. Ah, sim, Arapuca estadunidense, tá? Que te conta uma história de como, por exemplo, a GE queria adquirir o setor de caldeira da Alstom e eles literalmente sequestram um executivo. Então, mas foi você que contou aqui ou alguém? Foi, eu te contei aqui. Eu te contei aqui. Para forçar o Patrick Cron, que era o CEO da empresa, a vender. Chega uma hora que os caras falam, cara, você já tá na mão do Departamento de Estado americano, cara. A questão é, você vai fazer o que a gente quer ou a gente vai às últimas consequências? Com o Julian é basicamente a mesma coisa. Eles já sabiam o que estava acontecendo. Era só questão de, olha, vamos organizar isso dessa forma, porque você não tem muita saída. Por que isso é seríssimo? Você tem estados agindo como máfia, você tem um princípio no direito internacional que rege o funcionamento da sociedade internacional que chama non-refoulement. Você não pode... Se o Vilela chega no Brasil pedindo asilo político, isso tem um motivo. Claro. Não é porque você está querendo fazer turismo nas praias. É invariavelmente porque a sua vida está em risco, a tua família vai ser perseguida, existem implicações que podem terminar em morte ou tortura ou detenção arbitrária. O direito internacional preconiza que você enquanto Estado, você não pode simplesmente retornar o cara para o lugar da onde ele veio sob pena do cara ser assassinado. Então, de muitas maneiras, todos esses princípios são corrompidos por esse processo de perseguição que o Nils Melzer denuncia aí. Ele fica 7 anos preso, para seguir nessa linha cronológica e passar de novo pro Demore. Ele vai preso porque o Lenin Moreno diz, não, mas acabou. Quando ele sai, ele fica preso na Inglaterra ou ele é deportado para Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Em Belmarsh, agora ele tá. Mas os caras não querem levar ele para os Estados Unidos? A ideia é essa? Querem. Essa é a briga. Eles querem deportar ele para os Estados Unidos e a defesa dele está dizendo que ele não pode ser deportado para os Estados Unidos, porque afinal de contas, primeiro, ele não é cidadão australiano, americano, e segundo, ele não cometeu os crimes que ele cometeu. A acusação prática dos Estados Unidos em relação a ele, veja que coisa curiosa e como os limites podem ser, como a barra pode ser movida para o lado que você quer, né? Os americanos, eles vão movendo o gol durante esse jogo, né? Eles falam o seguinte, não, mas você hackeou aqui os documentos. Ele fala, não hackeei. A minha fonte é a Chelsea Manning, que foi presa, depois foi perdoada pelo Obama. No finalzinho do governo Obama, os presidentes americanos têm essa tradição de, nos finais de governo, perdoar algumas pessoas. E ele por que não entrou nesse pacote? Então, não entrou nem porque ele é perigoso demais, Vilela. Porque ele vai inspirar os Leandros Demores, eu não faço jornalismo investigativo, mas o Demore, a meu ver, é o maior jornalista investigativo do país. O Demore, quando vê algo assim, o cara tem filho, velho. Se assusta. O cara tem família. Não adianta falar que você é Superman, que você fala que eu vou e faço, pode pá, que é nóis. Que não é, mano. Você começa a olhar e falar, cara, os caras devassaram a vida do cara. Não custa nada pra eles. Não custa nada. Acabaram com o psiquismo do cara, o que tudo indica, o cara tá louco, Vilela. Putz. O cara se desgastou a um ponto que ele não consegue mais... As pessoas que têm contato com ele hoje em dia, como é o caso do Roger Waters, que deu entrevista pro Demore essa semana, choram a falar, eles choram quando eles falam do Julian Assange, meu cara. O Roger visitou o Assange semana passada, na prisão, e falou que é um ser humano irreconhecível. Assim, os caras amassaram o cara. O cara não existe mais. Eu tive... O Cezão também se encontrou com o John Shipton. O John é o pai do Julian. E o John esteve no Brasil no mês passado para lançar um livro, um filme que mostra um pouco da luta do John para tentar libertar o filho. E aí eu tive a honra imensa de encontrar o John e fazer... Como que é o nome do filme mesmo? Ithaca Road, que é um poema, né? É um poema grego, né? Boa. Ele até recitou o poema na palestra que a gente fez. E a gente fez uma conversa no dia que ele lançou o filme em Porto Alegre e fizemos uma conversa. E aí, cara, você vê ali o John falando o seguinte, eu perguntei pra ele, o que você acha que vai acontecer? Né? E ele é um cara muito fatalista, assim. Ele falou, não importa o que acontecer daqui pra frente, mesmo que soltarem o meu filho já perdeu. Essa história já acabou. O meu filho, a maneira como ele tá hoje, ele não existe mais. Ele não é o meu filho. Né? Até me emociona falar. Porque ele... O John ficou muitos anos afastado do Julian. Eles não tinham uma relação de infância, adolescência. Os pais eram separados.
E o John é um cara que, depois de 20 anos, reencontra o Julian nessa situação. E é um senhor, cara, de 70 e poucos anos que tá rodando o mundo. Ele falou, a minha história já acabou. Eu tô chegando perto do final da minha vida. O Julian perdeu 10 anos da vida dele. Ele não viu os filhos nascerem enquanto ele tava preso na Embaixada do Equador. 2 filhos. Então, assim, não importa mais o que acontecer. Isso já aconteceu. E ele é um exemplo, nessa entrevista com o Roger Waters, o Roger falou sobre isso também. Ele contou até uma coisa curiosa, que na Inglaterra tem pessoas que criam falcões para os magnatas ingleses, e tem uma espécie de passarinho na Inglaterra que ele come os ovos dos falcões. Então o que os criadores fazem para afastar esses passarinhos? Eles pegam alguns desses passarinhos, matam os passarinhos e penduram os cadáveres dos bichos em cercas, para que os outros não olhem e vejam, opa, aí eu não posso ir porque o negócio tá feio. O Assange é esse pássaro. Entendi. Ele é o cara esquartejado, pendurado numa cerca. Publicamente. Numa praça pública para que os donos dos falcões literalmente... Qual o nome que a gente dá para isso, Vilela? O que? Para o que tá esse tipo de método? É máfia, né? É o que você falou. Isso máfia é terrorismo. Isso é atuar com base no terror para intimidar um adversário com base no terror. É o que você falou de máfia, né? Os caras vão lá e dão um recado. É máfia. Exato. Usam métodos terroristas. O cara no rio, ou faz alguma coisa que o cara fala, não dá. Melhor não. Os caras não têm limite ao que eles podem fazer. Agora deixa eu te colocar um ponto. Ele é o único caso ou tem outros... O caso da Chelsea Manning é o caso do Snowden. O Snowden é o mais famoso. Snowden conseguiu asilo na Rússia. O Snowden deu sorte que ele conseguiu uma rede de proteção. Meteu o pé. E quando ele viu que a vida dele ia virar a vida do Assange, ele conseguiu chegar na Rússia. E tá lá até hoje, não pode sair. Não pode sair também, né? Senão... Não. Agora veja um ponto interessante, mano. Por que a gente não vê na mídia ocidental o termo semântica importa? Termos são importantes, tá? Porque em ampla medida a vida social se organiza com base nos nomes que a gente dá para as coisas. Certo. Por que você nunca vai ver o termo terrorismo ser utilizado para se referir aos Estados Unidos? Ou, por exemplo, coisas que remetem a genocídio. Por quê? Existe uma hierarquia moral. Veja, se você for nos cursos de RI ocidentais, eu sou especialista em relações internacionais, pela GV. O que as pessoas vão te ensinar é que existem basicamente 3 linhas, uma realista, outra liberal, outra construtivista, toda uma teoria. Mas eles dão uma complexificada no rolê, para no fim do dia te dizer a sociedade internacional em alguma medida é regida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos ou pelo direito internacional, privado, público, etc e tal. Dá um certo ar de decência pra coisa. Tá? No fundo, até hoje, Vilela, a sociedade internacional é regida pelo capitalismo anglo-saxão. A principal força organizadora dos arranjos sociais na seara internacional é o capitalismo anglo-saxão. Mas que faz sombra, inclusive, no mundo oriental? Inclusive, não tenho dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Existem forças contra-hegemônicas surgindo nessa terceira... Sim. A gente sente isso, Sim. Você tem mas principalmente... não muda da noite pro dia isso. Principalmente China como um principal ator, e aí a gente talvez marque outra conversa para falar disso. A China é uma cultura milenar, confucionista. Você tinha Zheng He, por exemplo, que chegou na África, e você tem os decretos imperiais Haijin que disseram volta e deu. Enquanto os europeus chegaram e falaram vai mais e pilha, mata e estupra. É outra filosofia. Fala bastante isso. É outra mentalidade. Agora, esses caras, o capitalismo anglo-saxão, não tem nenhum limite. E já começa sob uma premissa... Veja, por exemplo, o que é o federalista dos Founding Fathers estadunidenses. Certo. Já põe os Estados Unidos como assim... A terra que tem que conduzir o desenvolvimento humano daqui para frente. Nós temos que agir como... os reis, polícia do mundo, sei lá que seria os líderes do mundo livre. É assim que eles se auto-intitulam. Tem uma ideia do destino manifesto. Isso. Nós estamos aqui porque estamos destinados Deus a serem. nos colocou nesse destino para a gente colonizar o mundo. Isso. Tem essa